coordenadora do CVV, Nilza Maria Matos, sempre foi interrompida, por isso tem a prioridade na retomada do espaço para que possa concluir aí a sua explanação e essa apresentação que é muito importante aos telespectadores de um trabalho que tem 48 anos de história. Em Porto Alegre, né? Em senão, 57. Sim, em Porto Alegre. 56, aqui estamos falando sobre o centro de Porto no Alegre. Brasil. 56 do Brasil. Vejam que somente pelo tempo já teria as credenciais suficientes para merecer a atenção e o reconhecimento do trabalho desenvolvido. O que é mais importante é que é feito totalmente por voluntários, né? Sem praticamente subsídio nenhum, e nós nos mantemos, né? Isso que é importante. Sem vínculos, né? Nem partidários, nem religiosos, porque existem os trabalhos também científicos, né? De prevenção e também religiosos, mas nós somos totalmente independentes, não temos nenhum vínculo, né? Autônomo, laico e apartidário. E simplesmente respeitamos todas as crenças, Por isso, trabalhamos dessa forma, como CVV, de aceitar as pessoas assim como elas nos chegam, né? Para falar de causas e consequências, que é o tema nesse momento, é um tanto difícil, porque o CVV não faz diagnósticos, o CVV não se preocupa em... Claro que a gente busca conhecer, né, de ter algum conhecimento, mas a nossa preocupação é nos preparar sempre, cada vez mais, eu estou repetindo isso, para nós melhor atendermos as pessoas que chegam desesperadas. E só para terem uma ideia, nos mais ou menos 90 canais do 188 que temos hoje no Brasil, atendendo, nós temos recebido de 5.500 a 6.000 ligações dia. Esse é o levantamento. 5.500 em média, mas agora no final de ano, festas que sempre há um aumento, né, um acréscimo de ligações, chegou a 6.400 e poucas ligações dia. Fora o 141, fora o Skype, fora o e-mail. Qual é a diferença do 188 para o 141? Os dois funcionam ainda? Não, funcionam ainda nos estados onde ainda não tem 188. Tá, Nós aqui no Rio Grande do Sul, desde 2015, só tem 188. Tudo gratuito. Então nem fala no outro número para não atrapalhar. Não, mas é que assim, é só para dizer que o Brasil tem muito mais chamadas. Só por isso que eu disse, tem outros estados que ainda não estão beneficiados com 188, que ainda atende 141. No Rio Grande do Sul, 188 exclusivamente, sempre gratuito, de qualquer telefone público, celular, convencional, é gratuito. Agora, Nilza, o governo, através do Ministério da Saúde, nesse programa dos Centros de Promoções à Vida, tem um recurso substancial para o CVV, né? Eu soube que agora eles estão realmente tentando acho dar que é um resgate. Já é oficial isso, até o número, o valor. Não é um valor estratosférico, mas pelo menos é uma ajuda. Mas vai dar uma ajuda, né? Isso, mas eu acho que nós tínhamos que resgatar aquilo que ficou no ar, acho, no final do primeiro tempo da nossa conversa, que é a questão da transição epidemiológica do suicídio. Bom, então, aí eu gostaria de dizer, doutor, sobre isso, como eu também comecei a atender pelo Skype, ou seja, pela internet, né? Eu fiquei, realmente, eu antes não acreditava muito quando eu ouvia, porque diz que no Brasil as questões estatísticas são um tanto, né, não muito confiáveis, no geral. Pelo menos isso, a própria Organização Mundial. Não, eu acredito, doutor, mas eu tenho a impressão que só na análise da inflação. Bom, então o que acontece? Eu não confiava muito de que tantos jovens estavam propensos ao suicídio. Quando comecei a deixar, não só deixar, mas fazer paralelo o telefone e o Skype, é impressionante. De 7 em 3 horas, porque lá são 3 horas de plantão, de 7, 8 ligações que eu atendia, 6 eram jovens já dizendo, estou desistindo da vida, nesse sentido, ou seja, não quero mais viver. E eu fiquei impressionada. Realmente, o que se percebe nos jovens, né, de maneira geral, já que a gente não comenta os atendimentos, é totalmente sigiloso, é difícil porque não se tem a coleta de várias informações. Eu tenho aquilo que eu tenho como experiência, né? Então, eu posso dizer que, geralmente, o que eles se queixam? Do bullying e, principalmente, de não se sentirem compreendidos.
Ou seja, eles sofrem, muitas vezes estão depressivos e os pais acham que é, né, é subterfúgio para não estudar, para não trabalhar, para não se inteirar das coisas, né? Então, é muito triste de ver como eles precisam ser acolhidos no seu sofrimento. E me parece que é isso que nós temos que trabalhar na sociedade, porque isso não pode ser algo só do CVV, só da psicologia, né? Só de quem os médicos que atendem, né? Pessoas que chegam até eles e fazem pesquisa. É preciso nós criarmos uma rede, e já há um grupo de trabalho em Porto Alegre. E eu até tenho orgulho de dizer que foi do CVV que partiu. Lembra do Alfredo? Quantas vezes o doutor Alfredo tentou dizer que precisávamos criar uma rede? Hoje já tem um início. Alfredo ou Vitor? Sim, ele era Vitor, doutor Vitor, mas lá para nós ele era Alfredo. Como voluntário, ele assumiu o nome Alfredo. Mas lembra quantas vezes ele convidou... O Vitor é um pediatra que foi uma pessoa incansável. Ele esteve aqui conosco. Esteve aqui conosco. Olha, o Vitor a gente tem que também... porque ele foi um que dizia que o que não adianta nós trabalharmos isoladamente, é preciso nós unirmos forças, fazer e levar à sociedade. O CVV tem feito isso. Eu tive a felicidade de assistir a abertura do CVV para a comunidade, não mais só fechado no seu posto, atendendo no telefone 24 horas, mas indo à comunidade. Nós temos ido muito fazer trabalho com comunidade e dizer para pais, para professores, né, para profissionais da saúde, por falar nisso, de que é preciso acolher mais essas pessoas, é preciso ouvi-las um pouco mais. Fizemos um trabalho esses dias na OAB, então, assim, é preciso que toda a sociedade se una para acolher mais os jovens, para entender mais os idosos. Mas aí, sabe? Nilza, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, assim como a gente teve assim, um apoio maciço da mídia, nós tivemos também alguns boicotes e até sabotagens. E o único setor assim, que foi totalmente omisso ao nosso trabalho foi a área da educação. Eu sei que é triste falar isso, eu lamento falar isso, porque os educadores, eles nos diziam o seguinte: nós somos professores, mal remunerados como professores, e vocês querem que a gente vire psicólogos ou babás dos nossos alunos. E nós dizemos, pois é, só que na escola tu detecta o problema. A prevenção da saúde mental tem que ser feita na escola. E aqui eu quero resgatar mais uma vez o nosso querido, amado, venerado governador Alceu Colares. Que no governo do Alceu Colares, né, nós tivemos o Centro de Atenção ao Educando, os CAIS, que eu era residente de psiquiatria da Universidade Federal de Pelotas, da Faculdade de Medicina, e nós íamos para as escolas atender os alunos. Então o professor, ele detecta aquele criança que está com algum problema, pelo aumento do absenteísmo, pelo o desempenho educacional baixo. Então, a prevenção de saúde mental se faz na escola. E nisso nós temos que ter o apoio do professor. Eu entendo também a situação dos professores, óbvio, né? Inclusive sou solidário, eu acho que a pessoa mais importante que tem para mim é a professora Emery Osório, que me alfabetizou, né? Então, o que ocorre? A educação realmente ela é marginalizada, né? Eu acho que a educação é o caminho para tudo, é a solução para tudo, né? Por que a Coreia do Sul é o que é, o Japão é o que é, os países escandinavos e assim por diante. Então a educação é fundamental, infelizmente a educação e saúde, agora nós estamos entrando no ano eleitoral, vai se falar em educação e saúde, né? Terminou o ano eleitoral, todo mundo esquece, bota todo o dinheiro para pagar a dívida externa e essa coisa arada toda, esse espetáculo. Então, lamentavelmente, esses centros de atenção educando que existia no governo do Colares aqui no Rio Grande do Sul, eles naquela época já eram sabotados pelos próprios professores. E aí nós queríamos entender por que os professores sabotavam, porque o nosso foco na época era a prevenção ao álcool e drogas nas crianças. E aí nós detectamos que, lamentavelmente, mas que também não é nenhuma novidade, que existiam muitos professores que também eram alcoolistas e drogadictos.
E esse é um problema que não é só da educação. Por exemplo, nós tivemos no nosso projeto e programa de prevenção ao suicídio um apoio maciço, maravilhoso da Brigada Militar. No entanto, ao mesmo tempo, detectamos que dentro da Brigada Militar nós temos uma incidência de suicídio que é o dobro da média da população geral. Na população geral é 11 para cada 100 mil, na Brigada Militar é 22. E explicável, né? Pela tensão permanente que Exato, vive. e pelo acesso à arma. E o acesso à arma. E por A serem facilidade jovens. de execução, né? E por serem jovens também. Então, quer dizer, entra ali naquelas faixas. Então, o que acontece com o jovem? Por que o velho não quer se matar mais? O velho está garantido. A maior renda hoje, Batista, nesse país, é a Previdência Social. Dos nossos 5 mil municípios, né, a maioria, a maior renda vem da Previdência. E o velho está garantido. Agora, o jovem, esse está desesperado. Me permita 2 registros aqui agora. O primeiro, a referência feita ao governador, ex-prefeito e ex-deputado, Alceu Colares. Merecidíssima. Porque teve a preocupação básica, quando governante, no social. E este social que começa pela ênfase na educação, pelo atendimento. E, lamentavelmente, a cultura da política de governo e não de Estado não deu sequência a muitas das coisas que foram iniciadas no governo de Colares aqui no Rio Grande do Sul, que foi um governo extraordinariamente de sucesso num período de crise que vivia o país. Um outro período de crise como vive hoje, como vive agora. E quanto a esta observação que é feita com toda a procedência sobre a importância da renda do idoso, do chamado benefício, que parece um deboche dizer benefício, mas a renda do idoso, que é distribuída por 2 ou 3 gerações, isso também está a ameaçar, com a anunciada reforma previdenciária, a sobrevivência dos pequenos municípios. Porque se isso desaparecer, se baixar o número de beneficiários da Previdência e aposentados no tempo certo, os grandes centros estarão recebendo legiões de desempregados e desamparados a criar este maior e a gerar também para toda a população um clima de insegurança muito maior do que existe hoje. São estes detalhes que precisam ser observados e absorvidos pelas pessoas que pensam que deveriam ter a responsabilidade de pensar principalmente no futuro. É uma observação muito clara que deve ser feita sobre isto, a repercussão daquilo que a chamada Previdência Social traz em redistribuição de encargos e de renda. Não é? Quando a gente fala de um desemprego, a gente está falando do indivíduo perder uma parcela da sua identidade, né? Até da sua valorização como sujeito, de dar conta das suas necessidades, e ele se vê também perdido em relação a isso, né? Então, um idoso, o adulto jovem perdendo também o emprego, a gente estava falando na questão de uma crise que está instaurada, com sujeitos tendo que dar conta de contas, de dívidas, e quando eles não se percebem, então, com condições para isso, eles acabam entrando em desespero sem identificar outros recursos a não ser tomar medidas extremadas, né? Quando a gente fala de um jovem, a gente está falando até de uma criança que sai dessa escola, que nem sempre dá esse suporte, esse amparo, ele se vê perdido num local onde, numa selva, que exige dele coisas das quais ele não tem condições, recursos para dar conta, sem ter uma estrutura para que ele possa se identificar, então, e entender melhor qual é o seu lugar na sociedade, né? Então, a gente entende, e quando a gente fala de um fator de prevenção, a gente olha para essa temática do suicídio, a gente está falando de muitas, como foi bem dito, multidisciplinar, mas eu diria um esforço de muitas pessoas envolvidas, professores, são os médicos, são, né, o CVV, são os psicólogos, né, os assistentes sociais, que também têm um recurso fundamental nesse contexto,
Mas eu diria que é muito mais, né? É o sujeito que faz parte dessa família, que reconhece no outro um sofrimento do qual ele precisa verbalizar ou falar, né? Precisa ser ouvido. O CVV traz como, acho que a marca mais importante, o ouvir o outro, né? Sem esse preconceito. E essa escuta é uma arma muito poderosa. Então, quando a gente fala de uma prevenção, a gente fala nessa escuta cuidadosa de sujeitos que estão em vulnerabilidade, seja porque não tem mais recursos para dar conta das suas dificuldades, o adulto, então, que perde o seu emprego, que perde a sua honra, a sua identidade, e esse jovem que está sem tantas ferramentas construindo a sua identidade e que ele não se reconhece do ideal que ele teria, do qual ele quer alcançar e ele almeja, né? Os fatores que são apresentados como uma imagem do que é do que seria a felicidade, né? A felicidade vendida, e do que ele tem. E da impossibilidade de alcançar aquilo que não é real e que nunca vai ser alcançado. Então, a gente investe muito nesse fator da escuta. É treinar a escuta de professores, a escuta de médicos, a escuta da vizinha que, né, oferece um café, um chá, né? Eu diria que a escuta como uma ferramenta importante de dar conta para ter um suporte maior, né, desses sujeitos. E doutora, para colocar justamente é isso que quando nós vamos para a sociedade, nos mais diferentes campos, até em vilas, né, onde tem os centros sociais, o que a gente leva justamente é esta um pouco mais de disponibilidade para escuta que ninguém tem, né? Não há tempo para isso. Até nos nossos prédios, muitas vezes tem uma pessoa idosa, tem a nossa pessoa que auxilia, que limpa o nosso prédio. O que custa para 5 minutos conversar um pouquinho? Quer dizer, não se tem esse tempo, e é isso que falta, né, na sociedade. Os pais que têm que trabalhar muito para dar o sustento, né? Esses dias agora eu recebi um telefonema, foi muito interessante, de uma cidade do interior, bem interior, preferentemente de uma zona alemã, né? Onde há toda uma cultura assim, de família ainda se mantém, mas que hoje, em vez de só uma pessoa que lida numa escola, em 2 escolas públicas, pedindo ajuda, ela é orientadora educacional, justamente pedindo ajuda por quê? Porque mudou a questão familiar. Antes só o pai trabalhava, a mãe ficava em casa com os filhos. Hoje, para ter mais, para poder oportunizar mais para a família, a mãe também está saindo de casa, mesmo no interior, né? Nas cidades menores. E aí os filhos ficam, e a mãe e o pai preocupados, impede que aquilo que eles veem na televisão, que eles veem na internet, eles não podem curtir, que são as festas, que são as baladas. Então eles ficam revoltados. E eles na escola não estão sabendo como lidar com tudo isso. Tem chamado os pais. Sabe, é um contexto que está mudando até nas cidades mais interioranas, com outras culturas, também está mudando nessa coisa de oferecer mais, porque nós temos que ter o nosso carro, né? Temos que ter, e isso os jovens não estão conseguindo assimilar todas essas modificações. Não, né? pior que eles assimilaram maciçamente. Lá na zona noroeste do estado, que eu trabalhei lá em Santa Rosa, o que acontecia? Aqueles meninos inteligentes iam para a internet e diziam assim: doutor, é desleal. Tem um mundo lá fora que me espera e eu não tenho chance, né? Eu não tenho dinheiro para usufruir desse mundo lá fora. E isso dá uma frustração terrível, né? Entendesse? Então, o que ocorre? Aqueles que conseguem, vêm embora. Então, os municípios da zona noroeste do estado, a maioria deles reduziram em 50% a sua população. Tu acredita isso? O pessoal tudo de origem alemã vieram tudo para Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, Dois Irmãos, Sapiranga. Só que o pior é que vieram e trouxeram o problema para cá. Então a gente vê que nessas mesmas cidades que as coisas eu estou citando, a incidência do suicídio é muito alta. E tem uma outra coisa que a gente não falou hoje aqui, que é as tentativas de suicídio. As tentativas de suicídio é um número muito, muito, muito maior do que os suicídios.
Eu diria hoje que o problema não é o suicídio, o problema são as tentativas. E as sequelas muitas vezes. Exatamente. Né? E pior que aí eles se sentem tão frustrados que não são capazes nem de se matar. Então eles tentam se matar de novo. Na minha dissertação de mestrado, em média, ninguém morre na primeira tentativa. É muito raro. É na quinta. Então a primeira é hoje, a segunda é daqui a 30 dias, a terceira é 180 dias, 6 meses. Então, o que o nosso programa de prevenção ao suicídio faz? O Centro de Promoção à Vida, Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus, preconiza que nós temos que procrastinar a segunda ou terceira tentativa. Quer dizer, na verdade, evitar. É uma intervenção intermediária no tempo. Exatamente, é espichar esse tempo ao máximo. Eu tive paciente meu que se suicidou aos 86 anos. Óbvio que sempre é um trauma, né? Mas aos 86 anos. Mas agora o grande trauma que a sociedade vive hoje são crianças com 8, com 9 anos tentando se suicidar. Temos 2 minutos para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento por hora no Democracia. Doutora Virgínia Wassermann. Sim. Então, como bem dito, né, esse é uma temática que tem que ser enfrentada por todas as pessoas, e não só num contexto de suicídio. As tentativas, né, um contexto de depressão, entristecimento, a escuta, né, uma escuta com afeto, um olhar verdadeiro, né, o ter como um idealizador de sujeito, ele não se encontra enquanto verdadeiro, né, então o sujeito alcança aqueles objetivos e se encontra vazio. Então não é nessa direção, é na direção do ser humano, né? Do outro estar à disposição com uma escuta afetiva e conseguir ter uma estrutura de recursos internos para dar conta das dificuldades que vão surgir. E nesse contexto a gente entende que trabalhar em conjunto, né? Olhando esse indivíduo desde a sua infância até a velhice, porque ele sinaliza em diferentes estágios da sua vida fragilidades e demandas distintas. Então, poder dar conta de cada uma dessas etapas e ter uma atenção diferenciada em cada um desses momentos. Muito obrigado, psicóloga Virgínia Wassermann, mestre em psicologia clínica, pela participação no Democracia aqui da TV Assembleia. O agradecimento que eu tenho convicção é também de todo telespectador que acompanhou o desenrolar deste programa. Doutora Nilza Maria Madsen. Bem, eu quero aproveitar meus 2 minutos para dizer da nossa disponibilidade. Eu falo em nome do CVV, de todo o Rio Grande do Sul, são 8 postos que estão, né, à disposição da sociedade. Onde estão esses 8 postos? Porto Alegre, Novo Hamburgo, Garibaldi, Caxias, Uruguaiana, recentemente inaugurado, Santa Maria, Santa Cruz e 3 de Maio. E tem vários outros que estão em fase de abertura, porque há toda uma formação de uma pessoa jurídica que precisa estar por trás do CVV para garantir a subsistência do posto, né? Porque nós não recebemos nada pelo nosso trabalho, é um trabalho totalmente gratuito. Então, a comunidade tem que formar uma pessoa jurídica que vai se responsabilizar pela estrutura. Pela estrutura. Então, eu queria dizer que o CVV tem um acesso fácil de ser encontrado, começando pelo telefone, que é o tradicional, e pessoalmente também das 8 às 18. Geralmente os postos atendem. Nosso aqui em Porto Alegre é das 8 às 18, por causa do condomínio, que não permite a entrada à noite. Pessoalmente também. E fica na José de Alencar, em Porto Alegre, número 414, sala 205. O telefone é 188 em todo o Rio Grande do Sul, totalmente gratuito. As ligações, né, totalmente gratuitas, graças a esse convênio com o Ministério da Saúde. Também queria dizer que no site cvv.org.br, quando acessar, vai aparecer todas as possibilidades de acesso, que é por telefone, que é pelo chat, que é pelo Skype, que é por e-mail e por carta. E aí pergunta, por carta ainda existe? Sim. Quando é feito pelo CVV Comunidade, que existe em vários postos
em vários estados do Brasil e que vão à comunidade, principalmente já foram também fazer trabalhos em presídios, no presídio, como é que pode haver depois o contato com o CVV através de cartas? Então, muitas vezes também por carta. Quero dizer que é uma satisfação, nós podemos estar divulgando o trabalho para quem não conhece, e o trabalho é de uma escuta, como foi dito, com uma aceitação da pessoa como chega, validação do seu sofrimento e muito acolhimento. Obrigado, doutora Nilza Maria Madsen, coordenadora regional do CVV, pela participação no Democracia. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é. Então, esse problema é um problema que cada vez está pior e pior diante do fato da incidência em idades cada vez menores. Então, nós estamos ali na trincheira do José de Alencar, ali do lado do CVV, o Hospital Mãe de Deus, através do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, e também com os nossos alunos da Residência Médica em Psiquiatria do Hospital Mãe de Deus, e em toda a rede, né? Na emergência psiquiátrica do IAPI, na emergência psiquiátrica lá de Canoas, no Hospital Universitário de Canoas. E o que a gente tem que continuar fazendo é treinando, capacitando e sensibilizando os nossos profissionais para esse problema. E também uma questão que é fundamental, é cuidar do cuidador. Então nós temos que cuidar dos nossos cuidadores, dos profissionais da área que também são vítimas, assim como os policiais, militares, civis. Nós também somos vítimas dessa tensão, desse estresse todo, de uma situação de crise, de desemprego, de conflito. O que nós temos que fazer é olhar olho a olho. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Enquanto ao CVV, eu lembro do voluntário, meu amigo, colega Renato Cardoso, que esteve lá durante muito tempo e é de saudosa memória para todos nós, e notadamente esportistas do Rio Grande do Sul.